pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o molde da Rihanna aqui junto com vocês. Enquanto isso a gente vai conversando. Esse molde aqui já está disponível para quem tem meu curso de Bisbente. O link sempre está aqui na descrição. E é um curso bem legal porque além de eu ensinar como vocês usar o Bisbente e ter tutoriais exclusivos lá também tem uma série de pastas que eu tô sempre colocando coisas novas, como por exemplo a pasta de moldes, que não tinha o molde da Rihanna e agora tem. Então é isso. E se você adquirir antes, esses bônus vocês vão tendo. E eu tô sempre atualizando vocês quando eu coloco coisas novas lá no meu Instagram pelo Story. Então, a Rihanna é um personagem, uma pessoa que eu queria muito fazer o molde dela, porque tem N pessoas que eu queria muito, personagens, sabe? Que eu queria muito fazer essa transformação. Nesse molde aqui, eu não fiz o cabelo dela, mas eu tô pensando que talvez eu faça. Assim, talvez eu faça um outro molde, quer dizer, acrescente nesse molde o cabelo dela, sabe? Mas até então eu não achei tão necessário. Então o que eu fiz aqui foi a parte dos olhos, do nariz, da boca, que são características dela, que é a parte mais importante. Vocês sempre me pedem para me mostrar esse processo de eu fazendo molde e estou aqui fazendo junto com vocês. E vocês podem também comentar pessoas e personagens que vocês gostariam que eu fizesse. Nos moldes eu gosto de demarcar tudo que é importante, tudo que eu acho que precisa ser depois passado ali para a pessoa, sabe? Que eu vou fazer, moldar o rosto, para que fique parecido com a Rihanna. Então, às vezes é a linha d'água, sobrancelha, até algumas linhas de expressão no Shrek mesmo, que eu fiz o molde. Eu peguei simplesmente todas as linhas do Shrek, porque eu achei que faz muita diferença. Inclusive, pessoal, eu misturei o Felipe Neto no Shrek. O molde, né? Cara, sem palavras pra como ficou aqui troço, mas vocês vão ver, provavelmente vai sair hoje 6 horas da tarde. Depois que eu fiz a parte do olho, eu venho pra parte das sobrancelhas. As sobrancelhas da Rihanna é bem arqueada, então eu faço toda essa demarcação. Ali não dá pra ver muito o final da sobrancelha, então eu faço dos dois lados e meio que associo, sabe? Como que vai ficar o restante. Depois que eu fazer isso, eu começo a emendar e juntar esses pontos, que mesmo eu não vendo, eu meio que deduzo até onde vai. E aí do outro lado é mais fácil, porque dá pra ver o fim da sobrancelha dela. Então eu gosto de fazer e depois eu vim ajustando o traço, que às vezes fica além. O molde eu não preencho nada, tá, gente? Então é só realmente o contorno das coisas, porque se preencher não dá pra ver, então realmente não é a intenção. Nessa parte aqui do nariz da Rihanna, como é uma característica dela, eu quis pegar o máximo possível de detalhes igual a boca. Então vocês vão ver que eu vou colocar muito detalhes, tanto no nariz quanto na boca, porque eu acho que são características fundamentais, e tinha que ter, então eu simplesmente dei mais atenção pra isso. Eu vou fazer na marcação, onde tá marcado ela, e aonde não tá marcado eu não marco, porque dá pra deduzir, sabe? Como que é, assim, o movimento do nariz dela, enfim. Depois que eu fiz isso, tem a parte da boca. Eu comecei fazendo a parte fácil da boca, que é essa parte do contorno dela. E depois disso eu faço embaixo também. Fazendo essa marcação em cima e embaixo, igual vocês estão vendo. Aí eu venho para a parte do meio da boca, porque como tem alguns espaços, eu preferi demarcar para depois fazer a parte do meio, que é um pouquinho mais complicado. Não é difícil, mas é um pouquinho mais complicado. Então eu começo vindo e contornando a parte da parte de cima, e depois eu venho para a parte de contorno da linha de baixo. E aí eu vou fazendo isso, faço isso também aqui até no canto da boca. Depois que eu fiz isso, eu venho e faço o contorno do rosto. E aí, nesse contorno do rosto, que eu decidi não fazer a parte do cabelo. Não sei se eu fiz certo, estou decidindo, mas talvez eu coloque no molde da Rihanna o cabelo dela, pelo menos para ter, assim, um movimento. Mas vai depender muito de como que vai ficar o meu primeiro molde, que eu ainda não moldei ela em ninguém. Então, como eu não moldei ela em ninguém, não dá muito para deduzir, sabe?
Então, eu faço esse contorno aqui, vou fazendo as ondulações também do cabelo. E aí, depois vem a parte da orelha. A orelha eu achei importante colocar, não dá pra deixar pra trás, né? Então, não dá pra fazer um molde só da cabeça dela, sem colocar a parte da orelha. E aí, eu faço do outro lado. Mas aqui, eu foco mais no formato da orelha dela do que, de fato, algum detalhe a mais. Depois disso, eu vou vir colocando detalhes que tem que ser colocado. Por exemplo, os cílios dela é muito importante, não dá pra deixar de lado. E aí eu peguei um pincel bem fininho, porque a Rihanna tá com cílios bem fininhos, bem separadinhos. Então, não é aquela sobrancelha cheia. Sobrancelha não, aqueles cílios cheios, sabe? Então, eu tive que demarcar o fio por fio. Aí eu tava com muita dificuldade, porque aqui tá ficando muito grande. E aí eu deixei simplesmente o pincel mega fino. Eu deixei ele em 0,7. Um pincel extremamente fino. E aí eu vim delimitando e marcando cada um dos cílios para eu conseguir depois ter uma noção de como que é, né? Tipo, como que é a construção dos cílios dela. E tudo isso faz muita diferença, pelo menos na minha opinião, no resultado final, que são características que eu vou colocar na pessoa que eu estou demarcando, que eu estou fazendo essas marcações. Então, eu faço toda essa marcação do jeitinho que vocês estão vendo. Na parte de baixo também. Aqui ela tem os cílios saindo um pouquinho mais para fora, os cílios postiços provavelmente. E eu também faço essa demarcação. E aí eu vou fazer também do outro lado. Com o pincel bem fininho ficou muito mais fácil. E aí eu só vou me orientando realmente e colocando os cílios que eu acho importante. Se vocês for ver, eu enchi bastante a parte dos cílios da Rihanna. Mas eu simplesmente não peguei todos os fios, porque não tem a necessidade. Realmente só para demarcar como que é a movimentação dos cílios dela. Eu fiz isso em cima e também vou fazer isso embaixo. A parte mais difícil dessa parte que vocês estão vendo dos cílios dela é o cantinho, porque do nada ela vai indo com os cílios bem definidos e curtos, né? Não são cílios muito grandes. E ali para a ponta do olho se tornam baita cílios enorme. Aí, sei lá, fica complicado demarcar. E aí eu vou e faço na parte de baixo também, daquele jeito que eu falei para vocês. Eu vou demarcando, mas eu não chego a copiar todos os fios, porque realmente não tem necessidade. E aí depois que eu fiz isso, eu tiro o zoom sempre para ver como que vai ficar. Essa parte do olho dela eu achei importante também demarcar, depois vai ser uma ótima orientação para mim na hora que eu estiver moldando. E aí eu vou ver, né, como que vai ficar. Mas aí eu decidi colocar os detalhes da orelha e os detalhes dos brincos. Ou seja, eu vou colocar brinco quando eu for moldar, independente da personagem ter brinco ou não. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.